Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 18 de janeiro de 2026, rodadinha mais curta nesse domingão. Palpite de Memphis e Orlando Magic já tá no ar lá no nosso grupo VIP. Na última semana a gente mandou palpite exclusivo desse mesmo jogo que acabou de acontecer recentemente no nosso grupo gratuito, o link dele tá na descrição. Mas bora começar aqui com as nossas análises de hoje. Ontem o nosso vídeo foi exclusivo para quem é membro ou VIP do canal e o grupo VIP tá na tela para vocês, os valores aí. Também para ser membro é só clicar no botão de seja membro aqui embaixo, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e muito conteúdo extra. Mas para a gente conseguir trazer para vocês vídeos gratuitos diários aqui no YouTube, a gente pede para vocês baterem a meta de like, a meta de 100 likes. A gente começou a temporada com metas de 200, 150 e sempre batia. Recentemente nem de 100 a gente está conseguindo bater. Então a gente conta com a ajuda de vocês estão sempre aqui no canal, são os únicos que podem mudar esse cenário e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, porque só vale a pena se a gente tem um feedback de vocês e se o vídeo gratuito compensar pra gente, beleza? Bom, vamos começar aqui com Bulls e Nets, então a rodada começa aqui pra gente em geral, né, a partir das 9 horas. Chicago Bulls e Nets a gente tem como ponto-chave para essa partida aqui investir em assistências contra o Chicago Bulls, porque o Chicago Bulls é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo, e a gente tem linhas interessantes aqui para os jogadores dos Nets. Para quem está acompanhando o Brooklyn Nets, sabe que o Ken Thomas, que era o grande destaque dessa franquia, até por conta da lesão, perdeu ali protagonismo para o Michael Porter Jr., que não joga hoje. Logo depois do Michael Porter vem o Igor Deming, que está sendo a sensação do Brooklyn Nets dentro dessa temporada, mas o Ken Thomas pretende recuperar sua posição dentro da equipe. Mais do que isso, ele encara um time que é o sexto que mais cede assistências por jogo. Uma das grandes críticas que são feitas em cima do Cam Thomas é justamente a sua capacidade de só pontuar e não produzir em outras questões para o time. Mas sim, ele sabe passar a bola, no fim das contas muitas vezes ele só não quer, mas está mudando um pouco isso, mostrando que sim, ele é um jogador coletivo e que ele pode interessar outras franquias que brigam por títulos aí dentro do mercado. Mas enfim, a gente tá falando aqui de um cara que é muito mais um shooting guard do que um armador, até porque no fim das contas ele é muito mais um cestinha, posição essa no qual o Chicago Bulls eles são um dos 10 times mais vazados de toda a NBA. A linha que a gente busca para ele hoje é de mais de 2.5 assistências. Eu acho que essa é uma linha perfeitamente alcançável para qualquer jogador que enfrenta, né, e que tenha minutagem esse Chicago Bulls, porque é uma linha baixa para um time que cede muitas assistências em geral. Mais especificamente para ele aqui, que vem muito bem nesse quesito de assistências, ele conseguiu dar 4, 5, 3 nos últimos 3 jogos, ele foi over em 4 dos últimos 5 jogos, nos últimos 3 consecutivos, tem média de 2.7 assistências por jogo na temporada até aqui, mas muitos desses unders vieram lá no início da temporada, ele precisa ser um cara mais coletivo, mas eu acho que é uma linha alcançável. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Chicago Bulls foram over nas assistências, 9 desses 10 aí tiveram pelo menos 4 assistências, o que também é um número muito interessante. O Amen Thompson foi o único que ficou em 2 ali. E a gente está falando aqui especificamente de um Chicago Bulls que cedeu mais de 2.5 assistências para ele nos últimos 3 jogos. Ele deu 4, 10, 4. E a gente também está falando de um Bulls que sofre muito no garrafão. Você conectar esses passes com pivôs, ala pivôs, jogadores que arremessam perto da cesta, onde você tem um aproveitamento maior para acertar esse arremesso, geralmente resultam em assistências mais fáceis de jogadores que levam a bola até esses jogadores. O Chicago Bulls é o 5º time mais vazado da NBA para pivôs em toda a liga, e para ala pivôs é o time mais vazado, então por isso é tão simples você converter assistências contra o Chicago Bulls. Quando a gente olha as estatísticas avançadas, a gente está falando de um Bulls que é um dos 10 times mais vazados por 100 posses de bola da liga, e eles também são dos 10 times mais rápidos, e com essa velocidade, geralmente você cede muitas posses de bola por minuto para os seus adversários. É um time que também sofre muito no pick and roll man, uma jogada na qual é muito básica ali, que os armadores chamam a parede, o pivô ataca a cesta, ele passa a bola, o pivô faz a cesta com facilidade, geralmente resultando em uma assistência. Mais um cenário interessante. Tanto o Igor Deming quanto o Cam Thomas são interessantes para hoje. No fim das contas, a gente acaba fazendo um filtro ali daquele jogador que a gente acha mais interessante, tanto pelas linhas quanto pelas odds. O máximo que a gente pode fazer é saber, bom, para armadores esse time vai ceder muitas assistências. Agora, para qual armador exatamente vai ser, é um resultado que a gente prefere esperar dentro do ao vivo o jogo se desenvolver, para ver quem está distribuindo mais o jogo para conseguir esse over. Pode ser que os dois consigam? Pode, mas o Cam Thomas vindo do banco me parece um pouquinho mais interessante, porque 2.5 é uma linha que eu considero baixa. Beleza?
Esse jogo deve ser over principalmente por conta da defesa do Chicago Bulls e também pela falta de bons defensores individualmente falando do Brooklyn Nets. Coletivamente, recentemente, eles até tiveram bons jogos defensivos, esforçados, mas no fim das contas é um time que coletivamente assim só vai se aplicar defensivamente contra os adversários que eles escolherem. Então, dá para tentar pegar no ao vivo aqui um over para essa partida e tentar ver como o jogo se desenvolve. Mais do que isso, o Nets, que é o time não favorito da vez, porque joga fora de casa, etc., para você trabalhar aqui só com a linha de pontos dele, porque o meu maior medo nessa partida é a defesa do Nets funcionar. Então, se você quiser trabalhar aqui com a pontuação do Brooklyn, mais de 99,5 pontos para duplar, eu começo a achar interessante também. Fechado, independente deles vencerem ou não. Falando aqui de New Orleans Pelicans e Houston Rockets, é que mais uma vez a gente chega à conclusão de que o melhor a se fazer é trabalhar com o com o ala armador desse time. E aí a gente faz aquele filtro, tá? Quem é o ala armador? A gente conseguiu reduzir e chegar a essa conclusão, mas a gente ainda precisa saber se o Kevin Durant ou o Amen Thompson são os melhores jogadores, por quê? No papel, o Amen Thompson tá como armador. Mas o Amen Thompson, ele é um shooting guard, um ala, né, no geral, na carreira dele. O próprio Kevin Durant também, porque não existe armador de origem no time titular desse Houston Rockets. Então, tanto os 25 pontos do Kevin Durant vale a pena, quanto o over 18,5 pontos do Amen Thompson também. Se apeguem mais análise do que necessariamente aqui as linhas do jogador que a gente vai especificar e se inspirar para poder tomar essa decisão. Os dois jogadores são muito interessantes, escolham o seu favorito. Bom, a gente diz isso porque a gente tá falando de um New Orleans Pelicans que defensivamente é a terceira pior defesa da liga por 100 postos de bola. Eles também, né, são um time que para ala armadores eles sofrem muitos pontos. A gente lembra de cabeça vários greens que a gente teve aqui contra eles. E por que eu acho interessante o Amen Thompson? Porque a gente teve uns greens ali com o Austin Reeves, por exemplo, no qual ele foi over ali, marcando em torno de 20 pontos, acho que era 21,5 as linhas dele, mesmo com o Luka Doncic absorvendo tantos arremessos e tendo tanto volume. O Kevin Durant vem muito bem recentemente, mas é um jogador mais velho. Eu não entendo muito essa necessidade dele arremessar tanto, ou melhor, eu entendo. Ele precisa pontuar bem para o Houston Rockets ser competitivo. Mas eu acho que tudo isso vai gerar a oportunidade do Amen Thompson poder ser produtivo do começo ao fim, já que ele está com um pouquinho menos de volume do que o KD. Então, a gente está falando de um Pelicans que é o time mais vazado para armadores na liga e também o segundo que mais cede bolas de 3 para essa posição, além de serem também o segundo que mais cedem assistências. Ambos podem fazer partidas bem completas, então vamos falar um pouquinho aqui a respeito dos dois, tá? O Durant, por exemplo, ele marcou mais de 24,5 pontos aqui, em grande maioria dos jogos, tá? Se a gente for pegar, foram 10 dos últimos 15 e também em 6 dos últimos 8. No último jogo aqui ele marcou 39 pontos, mesmo depois de uma partida exaustiva contra o KC, onde ele arremessou e não converteu. São 26,3 pontos de média na temporada até aqui, 20 overs em 37 jogos e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over contra os Pelicans. Só que aqui ele está sendo computado como ala de força, até por conta da altura dele. Já o Amen Thompson, ele tem média nessa temporada de 18,5, mas o grande momento ofensivo dele vem sendo recentemente, com partidas de 20, 23, 24, duas vezes, 31, 23. Então, o recorte dele mais recente é mais interessante. Ele conseguiu aí pelo menos 19 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 9 dos últimos 13 jogos. Também é muito interessante, como eu disse para vocês, ele arremessou menos recentemente contra o Bulls, 10 arremessos, 12 contra o Minnesota Timberwolves. Talvez ele tenha mais fadiga e disposição para produzir hoje contra um time mais fraco. E se você for pegar, o Houston não precisa ou não deveria precisar de um Kevin Durant jogando o seu máximo hoje para vencer o fraco New Orleans Pelicans, tá? A gente também teve esse over aqui favorável a ele, com 23 pontos nessa mesma leitura. Os últimos 4 consecutivos foram over, principalmente esses caras que têm um chute de 3, né? Não é tanto o caso assim do Amen Thompson, na verdade ele quase nem tenta esse arremesso no território triplo, mas ambos aqui são interessantes. Se você for escolher o KD, você vai pelo talento, mas o objetivo é muito mais longo. E eu acho que o KD, no caso, teria que ver no ao vivo. Ele tá arremessando? Beleza, vai nele. Se você tem uma casa de aposta que não te permite um cash out ou entrar no meio da partida, para pré-jogo talvez eu prefira o Amen Thompson. Beleza? E o próprio Amen Thompson dá para esperar a linha dele baixar um pouco, porque no primeiro quarto, no começo, geralmente ele arremessa pouco, ele arremessa mais no final do primeiro quarto, onde ele costuma ter mais protagonismo quando o Durant sai e o Sengun já tá rodando um pouquinho mais, tá?
Vamos seguir aqui a nossa análise para o jogo entre Denver e Houston Rockets. Aqui o nosso palpite vai ser um over na pontuação, tá? A gente espera um jogo bem pontuado, principalmente porque o mercado trouxe linhas interessantes, tá? O Houston Rockets recentemente até se defendeu bem, apesar de vir de um jogo ontem onde eles tomaram mais 130 pontos. No geral, eles se defenderam bem, mas eu acho que o próprio ataque deles vai puxar essa linha para cima. Os dois times melhor atacam do que defendem, mais de 223,5 pontos. Me parece muito promissor. O Houston Rockets o Charlotte Hornets ontem, quando a gente fez análise para o jogo contra o Golden State Warriors, a gente indicou que pudesse ser um over, principalmente porque o Charlotte Hornets nos últimos 10 jogos até então era o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. Nos últimos 14 eles sofreram 120.8, fizeram 114.4, ao contrário, né? Fizeram 120.8, sofreram 114.4, média de mais de 235 pontos nas últimas 14 partidas em que eles se envolveram. E o Denver Nuggets é um time que está jogando numa formação mais baixa, com ala pivô improvisado na posição do garrafão, que é o Aaron Gordon, porque o Jokic e o Valanciunas, seus dois pivôs, estão machucados. Então é um time que está mais órfão dentro do garrafão e o Hornets adora pontuar de 3. O Denver Nuggets é o melhor ataque por 100 posses de bola da liga, então a gente tem o melhor ataque da NBA por 100 posses, um dos melhores ataques do momento. Se a gente for pegar aqui esse mês de janeiro, a gente já tá na metade, acho que a gente pode ter números interessantes dentro desse contexto aqui. O Charlotte Hornets foi o segundo melhor ataque dentro desse contexto aqui, tá? Então a gente tem 2 ataques bons, 2 defesas que não são tão confiáveis assim. Na temporada em geral, 2 das 10 piores defesas, o Denver é a 5ª pior, e o Hornets é quase uma das 10 piores. Então é um cenário no qual o over faz mais sentido, ainda mais com esse improviso no garrafão do Denver, que vai deixar o time mais frágil e mais leve para jogar um jogo mais rápido e ter muito mais posse de bola por minuto. Os dois times jogaram ontem, devem estar cansados. A dificuldade para defender é muito mais do que para atacar num jogo de back-to-back, porque para defender todo mundo ali tem que ficar correndo atrás do seu marcador, e para atacar muitas vezes ali você consegue resolver no mano a mano, descansando 4 jogadores espaçando a quadra, por exemplo. Então é um contexto interessante. Nos últimos 15 jogos do Denver, 118.7 pontos feitos, 119.1 sofridos, também dá uma média aqui de mais de 235 pontos nas partidas em que essas franquias se envolveram. Beleza? Em que essa franquia se envolveu, né, dentro desse recorte, inclusive enfrentando alguns ataques bem ruins. Então é bem interessante hoje a possibilidade desse acima D. E para finalizar, vamos falar aqui de Sacramento Kings e Portland Trail Blazers, porque a análise de Los Angeles Lakers e Toronto Raptors é exclusiva lá do nosso grupo VIP. Para essa partida a gente tem muitas possibilidades, é o jogo talvez mais interessante para a gente trabalhar, mas a indicação que a gente vai trazer aqui para vocês é um over em rebotes. A gente espera que o Donovan Clingan faça mais de 11.5 rebotes. Ele vem tomando conta aí desse garrafão do Portland Trail Blazers, vem se tornando de fato um pivô muito promissor, tem bola de 3, mas acima de tudo tem esse rebote que a gente tanto busca hoje. O Sacramento Kings é um time que arremessa bastante, mas ao mesmo tempo erra bastante também, não são tão eficientes e voltaram a jogar com Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Russell Westbrook na escalação. Quando sai o Westbrook ou quando sai ali um DeRozan, geralmente entra o Schroeder. Então é uma formação muito baixa, com pelo menos 3 a 4 armadores ali em constância, com muitos minutos ao mesmo tempo, né? 3 sempre ali ao mesmo tempo, isso é certeza. Então fica complicado deles conseguirem garantir seus rebotes. Eu gostaria que essa linha baixasse um pouquinho mais, tá? Porque a média de linhas do Clingan é de 10.1, geralmente ele pega aqui 10.7, coisa do tipo. Eu acho que ele consegue esses dois, porque recentemente ele fez jogos de 15, 12, 17, 15, 12. São números interessantes aqui, não dá pra gente descartar. 5 dos últimos 7 jogadores de garrafão aqui, pivôs comparáveis ele que enfrentaram o Kings, foram over nos rebotes. O Alex Sarr é um cara baixo, não é um pivô tão eficiente assim. Mais do que isso, a defesa do Wizards não é tão boa. Você precisa de uma defesa boa para forçar o erro do seu adversário. Como eu disse, o Sacramento, eles são o 3º ataque menos eficiente da liga. E se a gente for pegar aqui nos últimos 10 jogos, por exemplo, a defesa do Blazers melhorou bastante, foi uma das 10 melhores. Eles devem forçar o erro, o Clingan deve pegar esses rebotes, e outras possibilidades para essa partida é pontuação de cestinhas que atacam a cesta. Então o Westbrook, o DeRozan, o Zach LaVine, todos eles são muito bons, principalmente porque o Blazers, apesar dessa melhora defensiva, eles ainda sofrem muitos pontos no pick and roll, e para armadores eles são dos 10 mais vazados. Então esse fato deles jogarem com muitos armadores é bom e é ruim para o Kings, mas acima de tudo é ruim nos rebotes, onde o Clingan pode tirar vantagem. O Sacramento é o segundo que mais cede rebotes por jogo para pivôs na liga, mesmo com Sabonis de volta, isso deve se manter.
porque eu acho que ele é muito baixo para ser pivô e muito alto para ser ala pivô. Apesar dele ser um excelente reboteiro e saber fazer os box outs ali, no fim das contas é muito mais uma questão coletiva. Em relação a rebotes cedidos por jogo, o Sacramento Kings é o sexto que mais cede na NBA, e o aproveitamento deles em rebotes na temporada é o pior de toda a liga. Então vamos ficar de olho nisso aí. A gente deve ter o Donovan Clingan fazendo uma boa partida hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP tá na tela para vocês. Muitos guias, e-books, conteúdos exclusivos que você só encontra lá. Muito obrigado pela sua audiência e falou!